Boa noite novamente, glória a Deus, a paz do Senhor. Esta madrugada está uma madrugada abençoada. Quero pregar em cima de mais um tema, e o tema que quero trazer nesta madrugada é a vida de Pedro baseado na Bíblia Sagrada. Ora, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. No livro de João 1,44 vai dizer isso. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia, Marcos 1,21. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum ou Capernaum, e Betsaida apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como ele. É bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador. João 1,42. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus, no livro de Marcos 1,30. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. 1 Coríntios 9,5. Bom, Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia. Mateus 26 e 73, Marcos capítulo 14 e 70. Bom, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta de sua profissão que exigia constante contato com os gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. Ora, como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente seu nome original era o hebraico Simeão, utilizado originalmente em alguns textos de Atos 15, 14 e 2 Pedro 1:1. Talvez ele tenha adotado o grego Simão com pronúncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. João 1,42. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Bom, assim a narrativa do Novo Testamento designa o apóstolo Pedro por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chamava de Cefas em 1 Coríntios 1,12 e em 1 Coríntios 15,4 e em Gálatas 2,9. O apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro, e Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro, e depois passou a designá-lo como Pedro. Considerando todas as referências, aleluia, sobre o apóstolo Pedro, disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva, amados. Bom, parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser coloroso
caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, amados, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsemane, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. João 1,41. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disto, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus. Enquanto estavam pescando no mar da Galileia, Marcos 1,16. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Marcos 5,37, Marcos 9,2 e Marcos 14,33. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. Marcos 3,16-19, Lucas 6,14-16, Mateus 10,2-4 e Atos dos Apóstolos 1,13 e 14. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12. Mateus 15,15, Mateus 18,21, Marcos 1,36, Marcos 8,29, Marcos 9,5, Marcos 10,28, Marcos 11,21, Marcos 14,29 e Lucas 12,41. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas, Mateus 14,28. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração, Mateus 17, de 1 a 8. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, precipitadamente, tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário, Mateus 16, 22. Bom, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Essa frase é alvo de intensos debates desde muito tempo, pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro. Surgiram muitas interpretações, amados. 2 delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro, isto é, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bom, o apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem: apacenta minhas ovelhas, João 21, 17. Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais que haviam deixado tudo o que tinham para segui-lo, e ouviu do Senhor
a promessa das bênçãos do reino de Deus. Marcos 10, 28 e Lucas 18, 28. Ora, o apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor. Jesus, antes da crucificação, juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Lucas 12, 8. Bom, inicialmente ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. João 13. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes, amados, antes que o galo cantasse 2 vezes, na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor, diante do olhar de Jesus. Ao lembrar-se das palavras do mestre, Pedro se arrependeu profundamente. Mateus 26, 34 a 75, Marcos 14, 30 a 72, Lucas 22, 34 a 62, João 18, 27. É possível que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não mencionarem. 1 Pedro 5, Cristo ressurreto apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Lucas 24, 33 a 34 e 1 Coríntios 15, 5. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Atos 2,14 até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernentes à participação dos gentios na igreja. Atos 15, de 1 a 21. Bom, Pedro foi quem fez a exposição da necessidade da escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas. E Matias foi o escolhido. Atos capítulo 1. Durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que, ao passar sua sombra, os cobrissem. Atos 3, de 1 a 10, Atos 5, 12 a 16. Foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3 e 6. Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas. Atos 9, 36 a 41. Ora, o apóstolo Pedro também foi quem disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e sua esposa Safira. Atos 5, de 1 a 11. Por conta do pecado que praticaram, ambos foram mortos de forma sobrenatural. Na época da forte perseguição em Jerusalém após a morte de Estevão, o apóstolo Pedro também estendeu sua atuação ministerial a outros lugares, como em Samaria, em decorrência da grande evangelização de Filipe ali, nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que nesse período Tiago então tenha assumido a liderança em Jerusalém. Bom,
O apóstolo Pedro também foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia. Atos 10, de 1 a 45. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia. Gálatas 2:11. Na verdade, é nesse relato que encontramos a referência sobre o conflito entre os apóstolos Paulo e Pedro, quando Pedro agiu dissimuladamente, se associando aos cristãos gentios e depois se afastando deles ao temer a pressão do grupo da circuncisão que aceitava os gentios na igreja, desde que estes se submetessem ao cerimonial da lei de Moisés. Bom, o comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então Paulo o repreendeu publicamente pelo comportamento, considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi completamente resolvida e o próprio apóstolo Pedro mais tarde se referiu a Paulo como nosso amado irmão, segundo Pedro 3:15. Na epístola aos Coríntios, amados, também somos informados da divisão que havia em tal igreja. Um dos grupos divididos ali alegava seguir o apóstolo Pedro, enquanto outros diziam ser de Paulo, Apolo e Cristo. Isso indica que provavelmente em algum momento ele esteve pessoalmente visitando aquela igreja. Após 50 depois de Cristo, não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro, considerando suas duas epístolas. Sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor Jesus Cristo até a hora de sua morte. 1 Pedro 5, de 1 a 2. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a fixar residência em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-lo. Ora, na verdade, não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um período de tempo considerável. A tradição que afirma tal coisa é bastante questionável. Bom, apesar disto, é muito provável, amados, que ele tenha estado em Roma em algum momento próximo ao final de sua vida e que tenha escrito suas duas epístolas desta cidade. Bom, em 1 Pedro 5:13, o apóstolo escreve dizendo estar na Babilônia. Essa informação tem sido entendida pela maioria dos estudiosos como uma referência à cidade de Roma. A presença de Marcos na ocasião também favorece essa interpretação. Ora, existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado, amados, em Roma, por volta de 68 depois de Cristo, assim como foi Paulo. Tertuliano, em 200 depois de Cristo, defendeu tal informação, e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Que Deus abençoe a todos. Se eu pude ajudar algumas pessoas, se eu pude ajudar a todos, eu vos digo em nome de Jesus que amém, amém? Que vocês possam aí, se gostou, apertar um like, tá? Em nome de Jesus, compartilhar
e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre a vida de Pedro, baseando-se no livro apócrifo. Amém?